Muito bem, vamos falar do segundo assunto, doutor, que é um assunto também que chamou a atenção, repercutiu, porque uma jovem aqui da nossa cidade, 18 anos, estudante, acabou falecendo por uma infecção que começou aí com uma acne e virou uma infecção generalizada. E eu gostaria que o senhor explicasse essa situação, porque existe até um nome técnico para essa situação. Isso. Na verdade é a sepsis, né? O nome disso, né? Sepsis. Sepsis ou septicemia, que é tendo um foco infeccioso, isso vai acabar gerando uma resposta imunológica, uma resposta do nosso sistema imune, causando disfunção de órgãos. Tá? E isso fica num quadro descontrolado se não te diagnosticar e começar o tratamento o quanto antes. Tá? E é muito grave mesmo. Então a sepsis, ela é uma causa de morte muito comum no mundo, né? Até nas divulgações. Bom, até tem o dia da sepsis, tem o dia internacional da sepsis, né? Que se tem um dia porque precisa ter alerta para isso. Então, que é o dia 13 de setembro. Então, para a população também, hoje a gente tem campanhas até dos institutos que falam de sepsis, enfim, os órgãos até os oficiais, para alertar a população para se pensar em sepsis quando se tem uma infecção. Tá? Então, no caso dessa moça, foi uma infecção de pele, tá? E uma bactéria, né, que foi até citado o nome da bactéria, eu vi nas reportagens, né, que é o Staphylococcus aureus, é uma bactéria que nós temos na pele. A maioria das pessoas aqui tem essa bactéria na pele, a gente convive com isso e é parte da nossa microbiota, digamos assim, né? Só que se ela entra na nossa corrente sanguínea, né, por um processo infeccioso, por exemplo, né, um abscesso de pele ou algum ferimento, aí ela desencadeia tantos mecanismos de defesa que desregula o funcionamento do nosso organismo. Pois é, essa situação não é mais comum a gente perceber em situações de mais idade. Inclusive, estava comentando com o doutor que a minha mãe, em outubro, né, teve esse problema e acabou falecendo. O doutor, agora, recentemente, até a gente deseja aí os pesos e os sentimentos pela perda da sua mãe, agora recentemente, na segunda-feira, também por um quadro de sepsis, mas normalmente pessoas com mais problemas de imunidade, com mais idade, mas numa jovem de 18 anos não é tão comum. Não é tão comum. É fato, né? De fato, alguns focos infecciosos causam muito mais sepsis, né? Então, por exemplo, quadro abdominal, né? A carga bacteriana é muito maior. Lógico, pessoas que já estão, às vezes, numa UTI por algum problema, tem uma pneumonia, né? Às vezes uma pneumonia relacionada à assistência à saúde, porque entrou lá por um trauma, né? E dessa pneumonia acabando virando uma sepsis é muito mais comum mesmo, né? A gente dentro do hospital até tem protocolos de sepsis exatamente por isso, porque ali tem uma população muito mais suscetível. E na população também. Mas não é só, claro, essas pessoas que acabam tendo a sepsis, né? Qualquer pessoa pode ter sepsis. A gente vê até, não é tão raro, né? Pessoas às vezes com uma infecção urinária, que em mulher é uma coisa muito comum, evoluir para uma sepsis, né? Ah, é possível isso, então, Sem uma dúvida. infecção urinária evoluir para uma sepsis, né? que foi exatamente o caso ali da minha mãe, por exemplo. Isso. Uhum. E como eu, na minha prática, já vi casos assim também, de pessoas que, eu jamais esqueço de um rapaz que tinha também um pouco mais que essa moça, que aquela história, né, de manipular, de espremer, né, uma espinha no rosto, certo? Ele fez isso numa manhã e à tarde ele estava na UTI com sepsis, né? Nossa, de manhã e à tarde já estava. Ele já estava com sepsis. Mas vamos lá, a sepsis, o que ela começa a causar de sintomas que podem ser perceptíveis para a gente buscar ajuda? Esse é o ponto importante, que até nas campanhas que hoje se começa a fazer, né, principalmente tem um instituto, né, latino-americano de sepsis, que é o mais importante aqui no Brasil, que divulga muito sobre isso para os profissionais de saúde, ele já tem espaço para divulgar para a população em geral. Que a população em geral, por exemplo, né, isso já por ter colocado, por ser muito difundido, a questão do infarto, né, do miocárdio, né? Então as pessoas sabem a dor no peito, aquilo já sabem identificar, já pensam nisso, já sabem disso. De sepsis não, então por isso que é importante até a gente falar disso, né? A sepsis, o sinal dela, né, é alguma disfunção orgânica que a gente chama. E as principais disfunções que vai acontecer na sepsis é principalmente cerebral, do sistema cardiovascular e pulmonar. Então são sintomas desses três, às vezes iniciais, né? Por exemplo, a pessoa está com quadro, está com febre, com um pouco de confusão mental.
Então já mostra que o cérebro não está numa função adequada, né? Ou muita dormência, ou até uma certa euforia, uma coisa que está um pouco fora. Então é um sinal de que o cérebro está em disfunção por um quadro infeccioso. Isso pode ser uma sepsis. Tá? Uma taquicardia, né, um coração muito acelerado, né, num quadro infeccioso, às vezes, né, como uma infecção, por exemplo, dessa na pele, e essa pessoa está com um coração muito acelerado, é um sinal de disfunção. Tá? Ou a pressão arterial, né, está com sensação de pressão um pouco baixa, tudo isso são sinais de alerta, né? Uma respiração muito acelerada. Tá? Outro órgão importante são os rins, né? Diminuição. Aí é mais difícil de perceber nas primeiras horas, né? A quantidade de urina diminui bastante. Mas principalmente essa do sistema nervoso, né? Do cérebro, do coração e do pulmão, ter alguma alteração assim, é importante procurar atendimento. Muito bem, Porque... e aí procurou atendimento e aí o serviço médico, ele se identificar qual é o tratamento? Então, esse é o dado importante também. Tanto é que a gente tem, por exemplo, aqui no ASE, né, que eu faço parte da equipe, o protocolo de sepsis, que é exatamente isso. Um paciente chega lá com um quadro, com uma febre, um quadro infeccioso e tem algum desses sinais, a gente já inicia como um protocolo. Olha, grande suspeita de sepsis. A primeira coisa, né, é a fazer uma reposição líquida, importante, que isso ajuda, como é no caso até da dengue, né, que é um tipo de sepsis, né, e começar antibiótico. Então, ó, eu sei que está com uma infecção urinária e tem sinais que é de sepsis, eu já dou antibiótico na primeira hora que está de dentro do pronto-socorro. Isso já bloqueia, né, já diminui essa quantidade bacteriana, já consegue bloquear esse processo inflamatório todo e evita chegar no choque séptico. O choque séptico é muito grave e é a morte, que é o que aconteceu com essa moça. Provavelmente ela deve ter tido esses sintomas que, às vezes, ela mesma, a família, não deu, tá com febre, tá um pouco caída, enfim, não deu tanto valor. E quando chegou no atendimento já estava em choque. Aí a reversão disso, mesmo dando antibiótico, usando as drogas para reverter a pressão arterial, que está muito baixa, outras coisas, é mais difícil. Muito bem, então, e ali não tem a questão de prevenção com relação à sepsis? Então, a prevenção, primeiro, né, é prevenir infecção de maneira geral. Vacinas, né, todas as vacinas em dias, de acordo com a idade, né, então, por exemplo, né, vacinas, muitas das vacinas ajudam a prevenir pneumonia, ajudam a prevenir infecções virais que podem levar a quadros infecciosos, as vacinas para meningite, enfim, todas, né, é uma forma de prevenção de sepsis. Informação, né, como isso, procurar, né, o atendimento para algum quadro que possa estar sugerindo chegar nesse ponto, né? Então isso é importante. E cuidar, claro, das doenças, das pessoas que têm doenças, por exemplo, um diabético está bem equilibrado para diabetes, né? Enfim. Porque outras doenças podem acabar vindo no quadro. Pode deixar o sistema imunológico mais suscetível a ter um quadro séptico, né? Muito bem, doutor, quero agradecer a sua presença nessa sexta-feira aqui, informação muito importante aqui para o nosso ouvinte do Repórter Cultura. Eu que agradeço, acho que é sempre uma oportunidade, né, assim, de a gente estar falando, acho que orientação é uma maneira de prevenção, que é sempre a melhor coisa em doenças, né? Muito bem, olha, economia e qualidade é